Olá, sejamos todos bem-vindos a mais esse encontro com Jesus, com a espiritualidade amiga, a quem nós vamos convidando que adentre em nossos lares, nos locais onde estivermos neste momento, e que possamos ser amparados, protegidos, iluminados pelos bons espíritos, e que assim possamos permanecer durante toda essa palestra de hoje. Que assim seja. Hoje nós vamos falar do Espírito da Verdade. Para falar do Espírito da Verdade e a equipe de espíritos que ele dirigiu, nós precisamos fazer alguns comentários que antecederam esse episódio. Então, estudos antropológicos, essa ciência chamada antropologia, através dos seus estudos, tem mostrado que a mediunidade está presente na história desde sempre. Um dia, nós vamos falar mais a respeito, porque o assunto é longo, né? E hoje temos um assunto muito bom e também longo para tratar. Quando formos tratar da antropologia da mediunidade, também vamos marcar as diferenças de mediunidade e de mediunismo. Há diferença nisso. Por enquanto, voltemos ao século XIX, onde eventos mediúnicos espalharam-se pelo mundo. O mais marcante foi no ano de 1848, na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, e o episódio ficou muito conhecido por se tratar das irmãs Fox. Então, esse episódio marca o início de uma nova era, a era onde é possível a comunicação entre encarnados e desencarnados, entre os ditos vivos e os ditos mortos. Eu falo assim porque ninguém morre. O corpo físico, sim, morre, mas o espírito segue sua jornada. Deus nos fez para vivermos a eternidade, o que é um consolo, né? Então, essa comunicação entre vivos e mortos vai mostrar para nós que os mortos não estão mortos, apenas vivem em outro plano, e nós chamamos de plano espiritual. A propósito, Jesus disse: meu reino não é deste mundo, aqui na Terra. Jesus já se referia ao mundo espiritual. Então, no mesmo século XIX, após esse episódio das irmãs Fox, há algo grandioso que também marca a nossa história. É o episódio das mesas girantes, na cidade de Paris, na França.
E essas mesas girantes despertaram a atenção de muitas pessoas, a sua maioria curiosas. Mas um homem que, sem interesse de participar dessas reuniões, não achava que seria útil, seria perda de tempo. Com o passar dos dias e semanas, ele acabou aceitando um convite de um grande amigo, porque ele tinha grande respeito. E esse amigo levou-o a uma sessão espírita. Ao ver os movimentos da mesa girando, esse homem, professor, dizia: a terra gira, a lua gira, o sol gira, tudo gira, então a mesa também gira. Enquanto ele pensava isso, a mesa subiu, a mesa desceu, a mesa parou no ar, rodopiou num pé só, e aí ele olhou, fixou bem o olhar, refletiu e concluiu: esses movimentos são irregulares, são pensados. Alguém está provocando esses movimentos. E isso bastou para despertar nesse professor o interesse por conhecer como uma mesa fazia tantos movimentos. Com o passar dos dias das suas pesquisas, ele concluiu que alguma inteligência fazia os movimentos. Para chegar a essa conclusão, aquele homem se fundamentou em uma lei da física. Essa lei da física diz: todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa também é inteligente. A partir daí, mergulhou em pesquisas, estudos, fez incontáveis observações e em nenhuma delas atribuiu seu raciocínio, seu querer, seu não querer. Ele analisava friamente, não tinha opinião pessoal. E continuou pesquisando, raciocinando e concluindo seus estudos. Dessa forma, ele acabou chegando um dia à comunicação de um espírito desencarnado com um espírito encarnado. Ali, naquele momento, pela voz de um médium, esse pesquisador descobriu que era possível falar com aqueles que achamos ser morto. A partir desse momento, Allan Kardec, é um pseudônimo que ele adotou, porque em verdade era o professor Rivaio, Hippolyte Denisard, que agora passava a se chamar Allan Kardec. Allan Kardec foi uma encarnação dele muito antiga. E ele resolveu se apoiar nesse nome para fazer então as revelações, os consolos, os ensinamentos, os esclarecimentos, de certa forma, cumprindo uma promessa de Jesus. Jesus, através de João o Evangelista, o Evangelho escrito por João, no capítulo 14 e os versos 16 e 17, João escreve o que Jesus disse: rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que este Consolador fique para sempre convosco. Ele, o Consolador, em verdade, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, os discípulos ali, o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Nós também conhecemos o Espírito Verdade. O Espiritismo veio trazer essa revelação e muitas pessoas dotadas da mediunidade, da clarividência, enxergam os espíritos hoje. Então,
em algum momento, depois da passagem de Jesus entre nós, ficou a promessa. E Jesus não faria uma promessa que não cumpriria. Certamente a promessa de enviar um Consolador seria cumprida. Afinal, Jesus, do alto da sua formação moral, não prometeria algo que não viesse a acontecer. Então, os episódios mediúnicos estavam acontecendo pelo mundo. Se as irmãs Fox marcam o grande momento, não foi à toa. Algo grandioso estava eclodindo no planeta Terra naqueles anos, naquele século XIX. Nada é por acaso, porque acaso não existe, né? As pessoas usam às vezes essa expressão, mas ela não tem fundamento. Ninguém compra 1 quilo, 1 litro, 1 metro de acaso. Acaso não existe. E como disse Parmênides, um filósofo grego pré-socrático, ele dizia: o ser é, o ser não é. Então, uma mesa é uma mesa. O acaso não é nada. Então, ele não é. Tudo obedece às sábias e perfeitas leis de Deus. Quando Jesus disse que viria, certamente um dia chegaria até nós esse Espírito da verdade. Mas voltando um pouquinho, Kardec interessou-se pelos movimentos das mesas e foi fundamentando na ciência uma compreensão possível. Muitos experimentos ele fez e outros fizeram, até que em 1857 foi revelado ao mundo, ao planeta Terra, o Livro dos Espíritos. Um livro contendo toda a filosofia da doutrina espírita. Allan Kardec deu esse nome ao livro, Livro dos Espíritos, porque foi o que de fato aconteceu. Kardec perguntava e os espíritos respondiam. Ele teve o enorme trabalho de juntar essas respostas e organizá-las, codificando, então, essas respostas por assunto. Então, quando abrimos o Livro dos Espíritos, começamos lá com Deus, depois vamos vendo outros assuntos, a criação da natureza, o ser humano, como chegou ao planeta Terra, os reinos animais, e vai evoluindo, e mostrando ao final da obra as leis que Deus rege o universo. É muito rico esse livro. E Kardec cuidou para que ninguém saísse dizendo que ele havia escrito, que o livro seria uma obra sua, porque, em verdade, espíritos de elevada hierarquia revelaram a Kardec, através dos vários médiuns com quem Kardec trabalhava, essa revelação fantástica, que é a doutrina espírita. Kardec ele escrevia cartas com perguntas a diferentes médiuns em diferentes locais da França e fora da França, em outros países. E eles enviavam as respostas e Kardec fazia questão de olhar as respostas, tinham que ser exatamente iguais para ele aceitar como uma revelação dessa equipe do Espírito da Verdade e do próprio Espírito da Verdade. Então, o que ele fez foi dar nome a essa nova doutrina. E para diferenciar de tudo o que existia e existe ainda, Kardec criou uma palavra nova, chamada Espiritismo. Então, Espiritismo é uma palavra que significa a doutrina que os Espíritos enviaram para nós, através desse trabalho de Allan Kardec.
Por que ele criou essa palavra espiritismo nova? Foi para expressar algo novo, algo diferente, algo que nunca existiu na Terra. Então, o espiritismo, sendo uma novidade atribuída à revelação do Espírito Verdade e sua equipe, é diferente de muitas doutrinas que homens criaram. Homens atribuíram a uma variedade de entidades a criação. Kardec deixa claro no Prolegômenos, que é uma introdução longa no Livro dos Espíritos, dizendo que os espíritos revelaram tudo o que ele escreveu. Nada partiu dele. Então, o Espiritismo chama para si a responsabilidade de cumprir a promessa feita por Jesus. Essa promessa que Jesus fez, só um instante que o cabo escapou. Essa promessa que Jesus fez, João a escreveu no livro, no seu Evangelho, no capítulo 14, no versículo 26. João escreve assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Desculpa, gente, eu não sei o que está acontecendo com o cabo de energia. Tudo quanto vos tenho dito. Então, Jesus fez essa promessa, que enviaria um Consolador, e que esse Consolador iria, então, consolar todos nós aqui nesse planeta maravilhoso chamado Terra. Jesus, naquele momento, falava sobre pontos da sua doutrina, dos evangelhos que ele deixou, das lições, parábolas que ele deixou e que ficariam incompreendidos pela maioria das pessoas. E por que ficariam incompreendidos? Pela dureza de coração dessas pessoas. Pessoas que mal aceitam Deus, algumas nem Deus aceitam. E mais tarde, então, viria, no tempo certo, aprovado por Deus, um Consolador que esclareceria todos esses pontos. Também os seus ensinos poderiam ser deturpados, disse Jesus. Por isso, o Espírito Verdade resgataria a pureza doutrinária dos seus ensinamentos. Das parábolas, os evangelhos, e assim Jesus se comprometeu. A visão dele, pelo longo tempo que viria pela frente, deixou bem claro que novas gerações surgiriam. Essas gerações, passamos a compreender, são os mesmos homens e mulheres que reencarnam. Então morre uma geração, logo à frente ela reencarna. Jesus também falou sobre reencarnação. Essa conversa que Jesus teve com Nicodemos, João escreve no seu Evangelho, no capítulo 1 e nos versos de 1 a 3. Ali João anota o que Jesus disse. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Este homem disse a Jesus: Rabi, bem sabemos que é mestre, que és vindo de Deus. Por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes? Então, só pode, por Deus, você fazer. Se Deus não for contigo, ninguém será.
E Jesus disse a Nicodemos: na verdade, eu te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus aqui fala da reencarnação. A doutrina espírita esclarece essa conversa como sendo o processo de reencarnação. Mateus, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 17, versículos 12 e 13, ele registra: mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que Jesus tinha falado. Jesus disse que João o Batista era a reencarnação de Elias, o profeta. Novamente, a doutrina espírita esclarece que o ensino de Jesus nessa conversa é também revelado o processo da reencarnação. Poderíamos citar outros ensinamentos, mas não é o objetivo de hoje. Falamos assim esses exemplos para mostrar que o Espiritismo assume a missão do Consolador prometido por Jesus, aquele que resgataria a pureza dos ensinamentos de Jesus e traria para nós de uma forma consoladora, acolhedora. Então, antes de elaborar e divulgar o Livro dos Espíritos, Kardec, certa noite, tomou conhecimento com um espírito. Isso que eu vou falar agora está no livro Obras Póstumas. O livro Obras Póstumas foi um livro que, quando Kardec desencarnou, examinaram lá os seus apontamentos e encontraram material suficiente para fazer uma nova obra. Como ele já tinha desencarnado, deram o nome de Obras Póstumas. Então, nesse livro, na segunda parte, Kardec revela sua iniciação no Espiritismo. Conta o mestre de Lyon, ele nasceu na cidade de Lyon, que em 1854 foi a primeira vez que ele ouviu sobre as mesas girantes, mas não deu importância. Certa noite, envolvido em suas... Depois eu já contei como ele se aproximou. Certa noite, ele estava envolvido em suas atividades de estudo, de pesquisa, de raciocínio, e ouvia batidas fortes dentro da sua casa. Foi verificar, as batidas paravam. E voltar. Ele se concentrava e vinha a batida. Ele ia ver, parava. Voltava a se concentrar, novamente batida. E isso se repetiu algumas vezes. Sua esposa chegou e ouviu as batidas. E ela também não encontrou de onde esse som partia. Kardec perdeu a concentração e com a esposa resolveram partir para o repouso daquela noite. As batidas pararam. No dia seguinte, 23 de março de 1856, ocorreu uma sessão espírita na casa do senhor Baldim, que tinha 2 filhas médiuns. Kardec narrou o fato acontecido na sua casa na noite anterior ao espírito que dava comunicação naquela noite. E solicitou a esse espírito se era possível explicar por que daquelas batidas. E o espírito comunicante disse a Kardec: foi uma entidade espiritual que queria comunicar-se contigo. Kardec interessou-se em saber quem era essa entidade. E o comunicante disse: pergunte você mesmo, ele está aqui. Então, Kardec anota lá no livro, que tinha pouca experiência, porque na verdade ele nunca tinha falado com os espíritos dessa maneira formal. E perguntou: Senhor, quem sois?
Quem esteve batendo? Um espírito familiar, disse a entidade. Meu espírito familiar, Kardec dizendo. Quem quer que tu sejas, agradeço-te pela visita. Posso saber quem és? E essa entidade responde, para ti chamar-me-ei a verdade. Todos os meses estarei à tua disposição por 15 minutos. Kardec pergunta, ontem as batidas que ouvi em casa, quem era? E o Espírito Verdade responde, eu observava o que você escrevia e aquilo não me agradava. Queria que parasse e revisasse. Assim, foi a primeira comunicação de Allan Kardec com o Espírito Verdade, que também podemos chamar de Espírito da Verdade ou também Espírito de Verdade. As traduções às vezes carregam só Espírito Verdade ou da Verdade ou de Verdade. Não importa, importa estarmos falando da mesma pessoa, do mesmo Espírito. Herculano Pires, um grande filósofo brasileiro, um espírita renomado, pedagogo, ele deixou várias obras para nós. Mas tem um texto que ele deixou e eu quero reproduzir quase que integral. Eu fiz pequenas adaptações, encurtando um pouco o tamanho. Herculano Pires dá o nome de A Falange do Consolador. É um trabalho sobre o assunto que estamos vendo hoje. Então, nossas pequenas adaptações não têm o intuito de mudar o sentido de nada, apenas ajustar para o nosso tempo aqui de trabalho. Diz Herculano Pires, é muito importante o momento em que o Espírito da Verdade se identificou para o professor Rivaio. Após 2000 anos dos Evangelhos de Jesus, deformações surgiram nas mensagens cristãs. Tornava-se possível, naquele momento, através de Kardec, restabelecer os ensinos em sua pureza primitiva. O Espírito da Verdade se apresentava aos homens à frente de uma equipe de elevadas entidades espirituais que voltavam até nós aqui na Terra para completar a obra do Cristo e que o próprio Cristo havia prometido que enviaria. Allan Kardec se colocava à frente de criaturas espiritualizadas de elevada moral. Essas entidades dispostas a colaborar na imensa tarefa. Também foi o capitão de enorme equipe de médiuns e ajudantes anônimos que contribuíram para que a revelação espírita chegasse a ser concluída. Então, diz Herculano Pires, naquele momento o céu e a terra, o material e o espiritual, o encarnado e o desencarnado, se encontravam e se davam as mãos. A falange do Consolador não era apenas uma graça que descia do alto, mas uma equipe de trabalhadores humanos que estavam desencarnados. Essa equipe que se elevava para receber. A intimidade logo ficou estabelecida entre o Espírito da Verdade e Allan Kardec. As relações afetivas entre ambos se estreitaram mais ainda. A profunda confiança espiritual se consolidou. E em 15 anos de imensa, intensa atividade entre os dois planos, mostra quanto os dois se achavam integrados no mesmo esforço, que culminou com a consecução da revelação da codificação espírita. Se o Espírito da Verdade comandava as atividades no plano espiritual com elevadíssimas hierarquias de espíritos, Allan Kardec fazia o mesmo no plano material. A falange do Consolador se apresentava. Entre os encarnados, a liderança, quem comandava, quem orientava, era o professor Rivaio.
Um homem com 50 anos de idade, preparado para a grande missão. Ele, com discernimento, serenidade, acuidade espiritual, muito desprendimento, isenção de ânimo, coragem e profunda cultura, colocou-se à frente, sabendo que enfrentaria no nosso mundo preconceitos, ambições, para fazer nascer a alvorada de um novo mundo. Um mundo irradiante de compreensão e de amor. As pessoas que pretendem reformar a obra de Allan Kardec, refundi-la ou mesmo substituí-la, deviam meditar sobre a grandeza daquele momento em que o Espírito da Verdade se revelou ao professor Rivaio. Naquele momento, se cumpria a promessa do Cristo, após imenso processo de amadurecimento espiritual do homem. O homem de 2000 anos atrás era mais duro, menos sensível. Em 2000 anos, o homem abriu um pouco sua mente, seu coração, e hoje entende melhor as questões do meio ambiente, dar espaço às mulheres, a compreensão dos deficientes, físico, mental, espiritual. É outro mundo que vivemos, em 2000 anos de diferença. Kardec, então, era o instrumento necessário para a elaboração da codificação, da revelação, a terceira revelação. A primeira foi Moisés, quando trouxe para nós a lei que nos liga a Deus. A segunda revelação foi Jesus, quando trouxe os evangelhos e todas suas palavras caem na lei de amor. Então ele trouxe o amor. A terceira revelação é essa que estamos vivendo, as verdades do mundo espiritual. Então, Kardec ficou à frente no plano material da elaboração dessa codificação. E a terceira revelação surgiu. E nunca, jamais, como ele mesmo escreveu, sou um revelador, não sou um profeta, não sou um Messias, nem um filósofo, que por si mesmo elaborasse um novo sistema de pensamento. Então ele atribui tudo isso ao que o plano espiritual se manifestou. De outro lado, o Espírito da Verdade não se dizia o detentor exclusivo da verdade, nem o revelador espiritual. Mas na sua gigantesca humildade, o Espírito da Verdade dizia: sou apenas o orientador dos trabalhos e de toda a falange do Consolador. E quem disse Consolador foi Jesus. Vos enviarei um Consolador que vai explicar quem é minha mãe, quem são meus irmãos e tantas coisas que hoje não dá tempo de falar, mas outro dia poderemos falar. Ao lado do Espírito da Verdade encontramos uma pleiade, uma equipe de entidades espirituais que subscrevem a mensagem que está publicada no Prolegômenos, que é a introdução do Livro dos Espíritos. Prolegômenos é uma introdução longa. E as demais mensagens que aparecem como autores numerosos, mensagens transcritas no próprio Livro dos Espíritos, bem como no Evangelho segundo o Espiritismo e em outras obras, Livro dos Médiuns, Céu, Inferno e Gênese. Espíritos da ciência, que desencarnaram na ciência e estão no plano espiritual, também contribuíram com a codificação espírita. Além dessas entidades, as que não transmitiram mensagens diretas, e lembra Herculano Pires, que homem, que coração maravilhoso, né? Porque ele se lembra
daqueles que auxiliaram o advento do Espiritismo em todo o mundo, os verdadeiros anônimos. Alguns se tornaram conhecidos, outros não. Ao lado de Kardec, encontramos os seus colaboradores, desde os que foram incumbidos de despertar-lhe a atenção para os fenômenos, até os médiums que mais diretamente o serviram, como as meninas Baldin, a senhorita Jaffé, a senhorita Hernancê Dufault, que tem um livro que eu sempre recomendo, Um Terço da Vida, Camille Flammarion, um homem da ciência, Victorien Sordot, Tigedman Montes, Henri Soucet, o editor Didier, Gabriel Delany tem obras boas espíritas, os companheiros da Sociedade Espírita de Paris, pessoas que limparam, que abriam, que fechavam, que conservavam, que protegiam, são anônimos. Aquela que foi a grande companheira de vida e que ajudou muito Allan Kardec, a senhora Amélie Baudet, foi personagem importante ajudando o marido no imenso trabalho. Naquela época, mal tinha máquina de escrever. Era lápis na maior parte do tempo. Caneta, aquela pena, talvez, não sei. Não tenho esse estudo. E ela ajudou muito. Os papéis, não tinha Word, gente, não tinha computador. Era na mão. E tantos outros que ajudaram, inclusive os que, fora da França, em todas as partes do mundo, se dispuseram a ajudá-lo na grande batalha. Médiums em outros países, Espanha, África, também contribuíram. Nem todos os componentes da falange do Consolador, do Espírito da Verdade, exerceram funções de destaque. Quantos trabalhadores humildes que passaram despercebidos aos olhos humanos e que brilham felizes nas elevadas constelações de luz espiritual. A maneira que se deu com a divulgação do cristianismo, que poucos aceitaram os evangelhos de Jesus. Da mesma maneira, desconhecemos milhares de criaturas que executaram tarefas de importância fundamental nos anos obscuros da nossa história e dentro de grande humildade. Da mesma maneira, não conhecemos a extensão dos trabalhos espirituais desenvolvidos no espaço e ignoramos os nomes, até mesmo, dos principais espíritos a serviço da causa. Mas que importam os nomes, se cada qual, no espaço, no plano espiritual, e na Terra, o plano material, teve a sua recompensa na própria oportunidade de trabalho, não é mesmo? O importante é servir a luz, fazer o bem. Não importa se não nos conhecem, se não nos veem. O importante é compreender o que esse movimento histórico e espiritual, que é o advento do Consolador, o aparecimento do Espírito da Verdade e sua falange, o que isso representa na história da humanidade. A publicação do Livro dos Espíritos, em sua primeira edição, foi no dia 18 de abril de 1857, na cidade de Paris. Ali marca o primeiro impacto da doutrina espírita na história da humanidade. É o primeiro clarão da grande alvorada que se segue. Seguiu o Livro dos Médiuns, no ano de 1861. Seguiu-se depois o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Seguiu-se o Céu e o Inferno, em 1865. A Gênese, no ano de 1888. Com esse livro, Kardec concluiu a codificação. E no ano seguinte, 1889, no dia 31 de março, ele desencarnava, encerrando sua missão.
Ele encerrou a sua missão apenas no tocante àquela existência, pois o seu trabalho se prolonga pelos séculos e os próprios espíritos o advertiam da necessidade de uma nova encarnação para prosseguimento da obra iniciada. Meus irmãos, esse espírito verdade, da verdade, ou verdade, não importa como for. O que importa é entender a dimensão dele. É um espírito que Jesus chamou de um consolador, aquele que consolaria nós, a humanidade. Os ensinos de Jesus são ricos, mas entendemos melhor esses ensinos quando esses espíritos que compõem a falange do Espírito Verdade comentam nas obras codificadas por Allan Kardec. E fica mais fácil entender. E quando fica mais fácil entender, mais fácil para nós praticarmos a caridade. Disse Tiago na sua epístola: a fé sem obras é morta. Se eu tenho fé, eu tenho que praticar. Kardec praticou um gigantesco trabalho, teve uma equipe grandiosa aqui na Terra e obedeceu às ordens do Espírito da Verdade e da sua falange. Espero ter trazido um pouco dessa história muito importante para toda a humanidade, porque toda a humanidade um dia ficará com um pastor só, que será Jesus. Então todos se tornarão cristãos. E se Jesus disse que enviaria um Consolador, e o Consolador explica a vida espiritual, o Consolador explica que nós existimos, ora encarnados, ora desencarnados, então todos nós um dia compreenderemos isso. Bem-aventurados quer dizer felizes, né? Bem-aventurados todos nós que podemos dedicar um pouquinho do nosso dia para fazer reflexões nos temas de elevada moral. Então convido a todos que possamos agradecer a Jesus, ao nosso Pai Criador, que nos permite essa aproximação com os Evangelhos e com essas verdades que traz o Espiritismo. Que nós possamos absorver esses ensinamentos e multiplicar através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas atitudes. Que a Terra inteira, vamos imaginar esse lindo planeta azul, envolvido numa luz branca de paz. Que essa paz envolva toda a nossa morada, toda a Terra, despertando sentimentos de respeito, tolerância e compreensão entre todos os seres humanos. Que o Evangelho de Jesus chegue a todos que habitam, encarnados e desencarnados, neste planeta. Que o Espiritismo consiga se expandir, consolando e libertando mentes e corações presos ainda aos vícios, aos defeitos, à maledicência e outras situações inferiores. Obrigado, Jesus, que os nossos lares estejam sempre com a sua presença, espargindo luzes de paz e harmonia, de amor e respeito, de força, de coragem e de sustentação para prosseguirmos com as nossas jornadas. Que assim seja, graças a Deus.